Não faltam iniciativas públicas e especialmente privadas e entidades, organizações e até pessoas por conta própria para combater casos de maus tratos e dar melhor condições para os animais, que também merecem ter uma vida digna. Difícil é dizer se esse esforço todo é suficiente, já que ainda são muitos os casos de animais maltratados que sofrem violações de todos os tipos, desde falta de água e comida, que são básicas a qualquer ser, até terem de viver expostos ao tempo, serem abandonados ou agredidos. Uma das possíveis razões para a persistência dessa problemática social é a falta de uma lei que tenha o rigor necessário. Existem vários projetos em níveis estaduais e federal, prevendo cadeia para quem maltrata animais, nenhum aprovado até agora. Essa é uma das discussões da edição 4, que vai mostrar a realidade em Coronel Vida e região a partir de experiências da Polícia Militar do Paraná e da Associação de Proteção aos Animais, APA Focinho Carente, hoje representado pelos nossos convidados, Letícia Conrado dos Santos, aspirante Conrado da Polícia Militar, e Ricardo César Oliveira, e atua como voluntário da causa animal há mais de 10 anos. Pela Associação de Proteção aos Animais, a APA, já são 8 anos de prestação de serviço, sendo 4 como presidente. Atualmente, ele é vice-presidente da entidade, que conta com aproximadamente 11 participantes. Começa agora mais um Reverberando. Hoje, no quarto Reverberando, nós vamos discutir a questão dos animais, proteção dos animais, situações que mais ocorrem aqui na nossa região. E eu já vou passando a palavra por questão de antiguidade e também por questão de cavalheirismo para aspirante Conrado, para falar sobre a questão, o fato dos maltratos aos animais, essas situações que mais acontecem aqui na nossa região, relatado à PM e também pelo ponto de vista de vocês. Hoje eu peguei alguns dados, né, dos nossos boletins de ocorrência, para a gente conflitar com os casos que ocorreram no ano de 2019 e o que tem acontecido até o presente momento. Em Coronel, vou retratar primeiro a realidade do nosso batalhão, né? Em 2019, foram registrados 94 casos. Foram casos que foram detectados de maus tratos aos animais. Então, na área do batalhão, em 2019, foram 94 casos registrados. E em 2020, até o momento, tem registrado na área do 3º Batalhão 40 casos, tá? Em Coronel Vivida, no ano passado, nós tivemos apenas 8 casos registrados de maus tratos aos animais. E neste ano temos apenas 2 casos. Um dos casos foi referente a cachorro, né? Que, deixa eu até olhar aqui o boletim que eu imprimi aqui, para eu não confundir. Teve um que foi no bairro Primavera 1, que haviam cachorros em situação de maus tratos. Um deles estava amarrado na chuva e outros 2 cães também que estavam amarrados e possuíam um abrigo. Nessa situação, a Polícia Militar foi no local e orientou os proprietários, os pais acataram, né, já a solicitação e já tiraram os animais daquela situação, não foi necessário o encaminhamento. Talvez por alguma desinformação, né, que a gente recebeu a denúncia anônima, foi lá e conversou com os proprietários e já tiraram os animais daquela situação. E outra situação que ocorreu em Coronel Vivida foi no interior, na Vista Alegre. O solicitante alegou que o vizinho havia dado veneno para as galinhas, então, que também não deixa de ser animais domésticos. Então, é importante saber o que são animais domésticos. Muitas vezes, quando a gente fala de maus tratos aos animais, as pessoas veem à mente somente cachorro e gato, né? Muitas vezes, animal é cachorro. Não, não é só cachorro e gato, animal. Inclusive, né, as galinhas, essas que foram envenenadas ali por questões de vizinho de propriedade rural. Foi envenenada e a gente foi no local e a gente fez o registro do boletim de ocorrência para que futuramente o proprietário dessas galinhas fosse ressarcido e a pessoa, né, que fez
como que se diz? A pessoa que deu o veneno, né, para os animais fosse responsabilizada penalmente. Em Pato Branco, inclusive hoje, nós tivemos também um registro de maus tratos aos animais. A denúncia aqui era um pitbull que estava em situação de maus tratos, né? E mais 2 animais que estavam em situação precária. Um deles estava preso num canil úmido, com muito barro, e tinha outro que estava preso dentro de uma peça fechada, aparentemente uma lavanderia. Todos estavam sem água e sem comida, em situação bem crítica lá. Aí a gente, neste caso, o que a gente fez? A gente entrou em contato com o pessoal da prefeitura aqui de Pato Branco, aí foi um responsável da vigilância sanitária para acompanhar essa situação, foi o veterinário lá, o animal foi retirado e foi levado para um abrigo. Aqui, no caso, tem a Sociedade Protetora dos Animais, o Seu Lima, em casos excepcionais, tá? Porque ele já não tem mais condições de estar abrigando mais os animais lá, mas em casos excepcionais, os animais são encaminhados para essa Sociedade Protetora dos Animais. No caso ali, pelo que deu para perceber, o pessoal foi embora da propriedade e deixou os animais abandonados. Diz que já fazia mais de 15 dias que os bichos estavam lá. E os vizinhos estavam jogando alimentos por cima do muro, só que tinha um que estava trancado dentro da casa, né? Já deu para perceber aí que as situações são várias, né? Animais expostos ao tempo, envenenamento, falta de comida e água, quem vai embora e deixa o animal para trás, é um problema muito comum, né, aspirante? É muito comum, bem comum. Às vezes a gente recebe denúncias, o cachorro está amarrado, mas às vezes a gente vai lá no local, não está amarrado de abandonado, porque a gente vê que tem comida, às vezes a pessoa foi trabalhar para o cachorro não ir para a rua, ela deixa amarrado ali, mas a gente vai, verifica que tem um abrigo, só está na corrente, mas é por questão, às vezes, para o animalzinho não fugir, né, no caso de um cachorro, né, mas a gente não constata o maus tratos, mas a gente registra o boletim que a gente teve no local. Sim, eu queria antes do Ricardo e do Guima, e também, se o Lincoln me permite, eu queria fazer 2 perguntas para você, aspirante. A primeira é se vocês têm uma seção, uma repartição própria dentro da estrutura da Polícia Militar aí na região para atender causas de maus tratos, ou se é uma situação que acaba entrando no trabalho corriqueiro de vocês, né? E uma segunda pergunta é se você acha que há um problema de subnotificação. Eu confesso que eu achei o número de 94 casos em 2019 todo um pouquinho baixo. Se você acha que há subnotificação. Eu acredito que há, sim, casos de subnotificação de casos, sim. Porque, às vezes, a pessoa viu o animal, não quero me envolver, né, tira o corpo fora. E também acontece casos que a pessoa vai embora, por exemplo, ela não deixa o animal na casa dela. O que ela faz? Ela abandona na rua. Aqui em Pato Branco, inclusive, tem um projeto de castração química. Eu não sei entrar a fundo nessa situação, mas a prefeitura ela aderiu a esse programa para fazer a castração química dos animais moradores de rua. E, inclusive, quem fizer a adoção de cachorros que estão em situação de vulnerabilidade, a prefeitura ela faz uma carteirinha e ela fornece esse tipo de castração para a pessoa que vai adotar o cachorro que está em situação de vulnerabilidade. Sim, sobre a estrutura de vocês, não é uma estrutura própria. Então, essas questões de maus tratos entram no trabalho corriqueiro do dia a dia. Isso, é o trabalho, assim como a gente tem de situações de roubo, furto, violência doméstica, entra a situação do maus tratos aos animais também. Aí, para esclarecimento, existe uma lei, sim, em relação aos maus tratos aos animais, tá? É a Lei 9605, de 12 de fevereiro de 1998. Talvez as pessoas não tenham conhecimento dessa lei. Não vai dar nada, né? Às vezes a pessoa fala, não tem ninguém. Não, existe uma lei, sim. O artigo 32 dessa lei, ela diz assim, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Ou aqueles, tipo, a pessoa tem autorização para ter um papagaio, vamos supor. A pessoa tem uma autorização para ter um passarinho, mas ela não cuida daquele bicho.
Então, também entra nessa legislação ambiental, tá? Qual que é a pena neste caso? É detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, o que cabe à Polícia Militar fazer? Se a Polícia Militar trata esses maus tratos, a gente registra o boletim e fazemos o termo circunstanciado. Neste termo circunstanciado, agendada uma audiência, certo? Aí a pessoa vai lá no fórum e ela se justifica. Daí você vai me perguntar, tá, mas e o que acontece com o animal? E qual o encaminhamento que vocês dão para os animais? Aí eu vou te falar, depende. Depende do que? A pessoa ela tem condições de ficar com esse animal? Se sim, a gente deixa ele como fiel depositário. Quem que é o fiel depositário? É a pessoa que vai ficar responsável pela guarda e vigilância daquele animalzinho. Então, ela fica responsável por ele. Não tem condições. Geralmente, cachorros, aqui que é o que mais acontece são os cachorros. Daí a gente entra em contato com a prefeitura. Geralmente, os animais são encaminhados daí para a Sociedade Protetora dos Animais. No caso, aqui em Pato Branco. Já aconteceu também de a gente atender situações que configura também maus tratos, aquela situação de rinha de galinha, de galo, né? Rinha de galo, que as pessoas fazem apostas, colocam os galos para lutarem, né? E apostam dinheiro. Aí tem vários objetos lá que configuram o crime. Geralmente, a gente não vai trazer todos aqueles objetos para o batalhão, até porque ficaria ruim para a gente ficar armazenando todos aqueles objetos que podem ter contaminações. Enfim, a gente registra foto, registra imagens, filma, para posteriormente a pessoa ser responsabilizada criminalmente. Daí entra por esse artigo 32. Essa era uma prática muito comum há um tempo atrás, né? Rinha de galos, isso aí a gente noticiava bastante até isso aí. Eu acho que vocês também, né, Ricardo, recentemente teve uma situação aqui na nossa região que envolveu, não sei se foi aqui ou foi Candói também, que tiveram que colocar, né, a associação, acionar vocês em relação a algo semelhante a isso, né? Isso, foi num município vizinho aqui, mas Lincoln, a prática da rinha de galo ela é muito mais comum do que se imagina. É que as pessoas já estão bem treinadas a não filmar, a não registrar, mas a prática ela é comum e eu posso dizer que ela é tão comum quanto o futebol de final de semana, que agora está parado, mas as rinhas eu sei que continuam. E são muitos e muitos animais que passam por esse descaso, né, nos finais de semana com as apostas, muitos vão à morte, mas os adeptos, eles consideram inclusive que é um esporte e que deveria ser liberado. Tamanha é a quantidade de adeptos e de rinhas que existem, e também venda, compra, o comércio do galo de rinha, né, ele é muito grande, que a gente que não tem contato, a gente não imagina, mas quando você conversa com quem participa disso, você começa a ver que tem um mundo muito diferente que a gente não tem acesso, exatamente porque eles sabem das denúncias, né? Tanto que quem é rinheiro mantém o seu celular, por exemplo, em absoluto sigilo para não escapar absolutamente nada, porque sabem que a exposição deles também perante a sociedade, porque hoje quando você além da penalização judicial, né, da prisão, você é exposto, né, nas redes sociais, o grupo é exposto, então eles têm muito medo, eles meio que se protegem, mas a rinha de galo ela é bem comum. E também falando dos outros casos ali, até o Thiago falou que existe uma gama muito grande de maus tratos, de situações, existe mesmo. A questão do cachorro e do gato é a pontinha ali do iceberg, porque as pessoas imaginam assim que nós, da associação, nós pensamos só nos animais, ou nós exageramos, às vezes, na proteção. Mas, infelizmente, os casos que envolvem os cães e os gatos, principalmente na questão do abandono ou nos de rua, eles atingem muito a população. Esse caso, por exemplo, aí que abandona-se os cães dentro de uma casa, ali você pode ter uma infestação de pulga que vai atingir as casas dos vizinhos. Ali você tem um cão faminto que daqui a pouco vai atacar uma criança, vai atacar os cães de rua. A gente sabe dos problemas que temos com os motociclistas, com os ciclistas ou com as pessoas que
né, que fazem suas caminhadas. Enfim, o animal, ele traz, infelizmente, né, traz muitas consequências quando ele não é bem cuidado, quando ele não é fechado num local adequado. Então, quando nós da associação estamos envolvidos numa ação, num caso, né, nós estamos também protegendo a sociedade, porque uma pessoa mordida por um cão, seja de rua ou seja de dentro de casa, que escapou, ela vai ter uma consequência, talvez ficar sem trabalhar por alguns dias, vai ter que se fazer um tratamento, vai ter um custo com isso, fora as questões entre a relação dos próprios vizinhos, né, que acaba havendo um atrito e, quem sabe, a boa vizinhança acabe por causa de um animal que acabou ficando solto. Bem colocado, a gente pensa sempre, e é natural pensar sempre, né, antes do Guima falar, só na questão do animal, né, na condição do animal, mas bem colocado, Ricardo, às vezes a gente meio que ao natural esquece que essas outras questões aí de saúde pública, de bem-estar da comunidade também estão envolvidas, né, só para fazer uma observação aí no que você colocou. Fala aí, Guima. Falar então com o Ricardo, primeiramente, né, a gente falou sobre a rinha de galo. É uma coisa que gira muita grana também, né? E o pessoal um esporte para eles, né? É tão antigo e uma prática tão comum que é difícil para eles ver isso como um crime, né? Como uma prática ilícita. É tão antigo, se tornou tão comum nos últimos tempos que é difícil ver como um crime, né? E se tratando agora, né, dos casos, porque assim, muita gente chama a polícia quando vê maus tratos, mas muitas pessoas vão até vocês da APA, né? Em média por semana, assim, quantos casos vocês, e também a aspirante pode falar, em média por semana, quantos casos de maus tratos animais vocês recebem como denúncia? Olha, nós podemos, assim, citar, não tem uma média, assim, mas semana sim, semana não, nós temos 2 ou 3 denúncias, porém, elas são sempre com poucas informações, são sempre com a falta, talvez, até do envolvimento daquela pessoa que quer denunciar, ela não quer aparecer, ela não quer enviar um vídeo, não quer enviar uma foto, porque vai ver que é do ângulo da casa dela. Então, a gente fica meio com as mãos amarradas, porque o denunciante ele não quer, de maneira alguma, que o denunciado saiba quem foi. E também existem questões, como a aspirante já colocou, que as pessoas têm uma interpretação do que é o maus tratos, né, digamos, para ela, e do que é para uma outra pessoa. Porque os maus tratos aos animais, ele pode começar desde deixar o animal na corrente, mas se ele está bem alimentado, como já foi falado, algumas pessoas não consideram. Tem algumas pessoas que já pensam um pouquinho mais extremo. Não, animal não se deve deixar na corrente. E acabam, então, fazendo a denúncia. Digamos assim, por semana nós temos 3 a 4 casos denunciados, que nós, primeiro de tudo, é conversar, é dialogar com o dono do animal, ou com os vizinhos, né, que têm algum contato com o animal de rua. Da mesma forma, nós não temos uma frequência, não é? Hoje, nem hoje eu acabei de ler aqui que caiu uma denúncia de maus tratos aqui em Pato Branco. Mas, por exemplo, que nem eu relatei para vocês, em Coronel Vivida registrada, nós tivemos apenas 2 casos durante o ano. E aqui em Pato Branco nós tivemos, neste ano, 12 casos. Então, 6 meses, 12 casos, vamos julgar aí mais uma média de 2 casos por mês, que é registrado e constatado. Neste caso, são os casos que a gente constatou o maus tratos aqui na área de Pato Branco, né? E 40 na área do 3º Batalhão, que envolve 16 municípios. A gente vê que são números que denunciados e Polícia Militar e uma associação, uma entidade, às vezes não bate, né? Normalmente chamam-se, aqui em Coronel a gente tem a CAT, né? Que chama a CAT, que é da APA, que liga para a CAT, que às vezes é muito superior, ou é comum que seja bem superior aos registrados à Polícia Militar. Me parece, uma impressão minha, uma opinião minha, que a Polícia Militar vem para resolver uma situação já no extremo do que já passou do bom senso, já passou do amigão, da conversa, resolver no diálogo, né?
Ou será, essa é a opinião do Lincoln, mas aí eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, aí, ou para vocês quatro, vale para o Lincoln e para o Guima também. Será que de repente, porque dentro da estrutura da Polícia Militar poderia haver, e aí tem relação com a pergunta que eu fiz para o aspirante lá no começo, poderia haver uma divisão própria para a questão ambiental? E a minha pergunta é porque eu estou aqui em Santa Catarina e nós temos aqui a Polícia Militar Ambiental, só que ela tem uma demanda de trabalho muito grande e aí ela atende desde os maus tratos aos animais até, por exemplo, um caso em que há uma situação de derrubada ilegal de mata, sabe? E atende uma área muito grande por uma estrutura muito pequena. Então, será que de repente não falta dentro da própria estrutura policial uma seção, uma divisão que seja mais focada na questão animal, e isso faria também com que os casos para a PM, relatados para a PM, aumentassem? Não sei o que vocês pensam a respeito. Eu posso te responder. Nós temos na Polícia Militar do Paraná o Batalhão de Polícia Ambiental, certo? Polícia Força Verde. Porém, aqui, a mais perto que nós temos, o grupo mais perto, é a companhia que fica em Francisco Beltrão. Então, essa companhia ela é responsável para atuar toda a região de Francisco Beltrão, Pato Branco e todos os municípios que envolvem o 21º e o 3º Batalhão. São 44 municípios, se não me falha a memória, que eles têm para atender. Então, em caso de demandas maiores, aí a gente aciona, se for necessário, a gente aciona eles, que são órgãos competentes para isso. Aqui, no caso do 3º Batalhão, eu posso te responder que fica inviável nós termos um departamento específico, porque a gente não tem, infelizmente, efetivo para atender essa demanda. Então, nos casos, né, a gente não tem essa viabilidade de efetivo. Hoje, a gente tem dificuldade de atender as ocorrências, digamos assim, de maior vulto. Vamos citar a gente tem dificuldade. Dependendo dos dias da semana e horários de pico, né? A gente tem horários que o número de ocorrências são menores, tem horários que o número de ocorrências são maiores. Por exemplo, se eu tenho uma situação de violência doméstica, que a vítima está exposta em risco, e eu tenho uma situação de maus tratos aos animais, eu tenho que escolher qual que eu vou dar prioridade. Então, eu tenho que solucionar uma situação e depois eu vou tentar gerir para conseguir conciliar esses dois, mas tem um departamento... Claro, mas vamos pensar num mundo ideal, assim, em que vocês, enquanto polícia militar e instituição de segurança, tivessem um efetivo adequado, um número realmente ideal de trabalho, de profissionais à disposição da corporação. Pensando, então, num mundo ideal, que a gente sabe que é difícil, e essa não é uma realidade, seria perfeito. Haveria demanda para vocês atenderem. Haveria. No mundo ideal, nós também, para dar esse apoio à Polícia Militar, nós também teríamos tantos outros órgãos com um olhar mais voltado para a divisão, né? Não só a Polícia Militar, mas também todas as autoridades, porque a questão da Polícia Militar já é a parte punitiva, né? Nós não gostaríamos de chegar até lá, nós gostaríamos de tratar isso e nem ter problemas, né? Ou seja, partindo até pela própria questão da conscientização, né? Que entra desde lá da questão das escolas, enfim, e depois vai para uma parte mais de educação básica, mas chegando lá na Polícia Militar, aqui em Coronel, por exemplo, a gente pode falar que a gente já teve bastante apoio, né, nesses casos, mas sempre pensamos primeiro em conversar. E aí vem mais uma questão que a gente volta na pergunta anterior, da questão da quantidade de denúncias, porque assim, às vezes os vizinhos eles se envolvem tanto para evitar chamar a APA, para evitar chamar a Polícia Militar, que depois, quando chega nesse ponto, eles não querem mais chamar. Por quê? Porque se chamar, o vizinho vai saber que foi ele. Então ele se cala e aguenta ver aquela situação, mas para não causar problema, às vezes, para a própria família, né? Porque pensa nos filhos, né? O vizinho vai ficar bravo, vai haver atrito com uma criança, com um filho do meu lado, como retaliação, enfim, e acaba não seguindo a denúncia. Mas primeiro sempre é o diálogo, né, para evitar qualquer outro problema maior. Talvez numa condição ideal na sociedade é que não precisasse, né, de ser tão punitivo, tão rigoroso, né, que as pessoas tivessem a consciência do que o maltrato, do que isso aí pode provocar em um animal, em pessoas que estão vendo aquilo acontecer, normalmente na frente de crianças. Então, isso é uma questão, assim, que às vezes vem da sociedade, do ser do íntimo, né? Até a gente tinha alguns tópicos aqui que nós anotamos, seria a relação entre a crueldade de quem maltrata intencionalmente e a desinformação.
A gente percebe que tem muita gente que maltrata sem ter noção de que o animal aí merece ter cuidados, né? O animal tem de ser diferente. Então, vocês provavelmente devem enfrentar isso, né? Ambos, numa situação assim que há denúncia de quem realmente está maltratando, ao qual foi relatado agora, rinha, envenenamento, jogar o animal fora do terreno que ele está saindo, e tem gente que também maltrata pela questão da desinformação, né? Você deve enfrentar isso também, né? Só que eu acho que é só um bichinho, né? Só que eu acho que dá para dividir, né? Por exemplo, uma pessoa que envenena um animal, seja um gato, um cachorro, uma galinha, um cavalo, enfim, animal qualquer, eu acho que essa pessoa ela tem um grau de consciência que não permite a ela alegar que aquilo não, exato, né? Exato, okay. Concordo. Isso é ponto concordo. pacífico, né? Agora Isso, vamos pensar exato. no cachorro, no gato, no próprio cavalo, que às vezes está lá puxando uma carga absurda que ele não tem condições de fazer aquilo, e é muito comum ainda, né? Aí, nesse caso, eu acho que deve haver essa divisão, né? Deve haver essa separação entre o que as pessoas acham que é normal e, no final das contas, é maus tratos, são casos de maus tratos, e aqueles que agem intencionalmente, né? Felizmente aqui na nossa região a questão das carroças, né, elas praticamente foram extintas. Existem algumas ainda, mas a gente não vê pela rua, assim como acontece nas capitais, por exemplo, cidades maiores, grandes centros, né, que pelos bairros lá perambula uma carroça, né, com animais lá, coitados, praticamente desnutridos, desidratados, né, puxando grandes quantidades, né, de material. Aqui a gente não tem praticamente, não vejo notícias fora do nosso município, ou aqui também em Coronel, mas existem outros casos, por exemplo, de confinamento, né, o animalzinho que fica trancado dentro de algum local, né, que ele não tem acesso à água, que ele não tem acesso à comida, o gato, principalmente a questão do gato amarrado em correntes ou cordas, isso é comum também. E essa semana eu conversei com um dono de um que estava amarrado, falei, mas pelo menos um fio para ele poder correr mais longe. Ele falou, se ele correr até ali, a vizinha dá veneno. Então, durante o dia ele fica amarrado aqui na frente da casa e durante a noite ele fica dentro de casa. Então, se alguém passa na frente da casa dele, já olha para aquilo, o gato amarrado já pensa, tá maltratando. Sim. Na verdade, está sendo protegido o animal ali. É uma situação assim que primeiro vamos conversar, né? Depois a gente parte para outras soluções. E como você falou, a questão do envenenamento foi a mesma coisa que a pessoa me falou no dia. É uma pessoa assim de alta sociedade, é uma pessoa muito bem vivida, tem uma família que trabalha em vários setores, né? Inclusive, digamos assim, tem uma questão financeira bem abastada e envenena os animais ao redor de sua casa. Então a gente fica pensando, né, o porquê disso tudo, porque sujou a calçada ali, ficou a patinha do gato na calçada, é um pouco de exagero também, né? Sim, é bastante, né? Inclusive onde eu moro tinha muitos casos assim, né? Tinha uma vizinha que envenenava os gatos, os cachorros exatamente por isso, porque sujava a calçada, né? Um pouquinho de água ali, será que vai fazer muita diferença, né? Jogar um pouquinho de água, né? Limpar, pô, o bicho é inconsciente, né? Ele não tem, vou sujar aqui porque eu quero. Obviamente que não, né? Assim, eu vejo alguns casos também, né? De muitas pessoas que adotam muitos animais, né? Eles vão adotando animais de rua, vão adotando e no final eles acabam que eles não têm condições de criar todos os animais e às vezes daí eles acabam, né, soltando novamente na rua porque eles não têm condições e deixam, né, o animal ao léu para que ele próprio procure a comida. Eu acho que está sendo bem comum isso, né, nos últimos tempos aqui no Sudoeste. Tem casos assim, as pessoas elas vão acumulando os animais para protegê-los, para salvá-los das outras pessoas. A gente percebe assim que às vezes até tem o medo de doar aquele animal, porque não sabe quem que vai recebê-lo e acaba então acondicionando sempre dentro da casa, no próprio quintal, adapta o galinheiro para encher de gato, para encher de cachorro. Nós tivemos um caso aqui próximo ao bairro Imaribo há um tempo atrás, que um senhor lá, ele não tinha praticamente condição nenhuma, nem dele manter ele e o pai dele, que era um senhor de quase 80 anos, e tinha mais 15 gatos, 15 cachorros, sem diminuir nada, mais de 50 entre galinhas e galos e frangos. Então ele não tinha dinheiro para absolutamente nada.
Tava todo mundo passando necessidade, inclusive os humanos. E não doava para absolutamente ninguém, nenhum daqueles animais. E o que aconteceu? O próprio senhor, ele desenvolveu uma depressão que ele acabou se tornando até violento com outras pessoas, inclusive com o seu pai. Aí teve que entrar a questão da polícia nesse caso também, teve que entrar a questão do locador da casa, né, que queria que retirasse tudo daquilo ali, e ele foi para um outro município, mas lá continua com toda essa estrutura, e o pai, novamente, né, passando necessidade, mas daí a assistência social daquele município já está atuando também para proteger o senhorzinho lá. Errando por excesso. Errando por excesso. A aspirante Conrado lembrou bem, uns minutos atrás, que não existe lei para punir quem comete maus tratos. Existe. Mas, assim, se vocês discordam, fiquem à vontade para colocar o ponto de vista de vocês. Eu acho que essa legislação hoje ela é muito branda. Dificilmente a gente ouve que alguém que foi flagrado cometendo maus tratos foi mantido, foi levado para a cadeia e aí depois teve a chance de, por outros caminhos, ser liberado, enfim. Talvez aconteça após uma condenação, sinceramente eu não sei, mas eu escuto muito que, apesar de existir a lei, ela acaba sendo muito branda. É feito o termo circunstanciado e depois dificilmente essa pessoa sofre uma penalização, vamos dizer assim, no mesmo nível do crime que ela cometeu. Eu só estou fazendo essa exposição, eu imagino que a aspirante talvez discorde em mim, que eu vi que ela... mas já vou passar a palavra. Eu repasso assim, o que eu escuto muito de protetores de animais, e há uma série de iniciativas nos níveis estaduais e principalmente no nível federal, pedindo pela aprovação de projetos para colocar na cadeia as pessoas que cometem maus tratos. E aí, a aspirante pode explicar para a gente na prática o que se dá e se de fato é muito brando, eu acho que sim, né? E se o caminho é realmente tornar a legislação mais dura, se com uma lei um pouco mais pesada a gente poderia combater essas situações todas de forma mais efetiva. Olha, no meu ponto de vista, eu acho que tornar a lei mais dura não seria necessariamente o caso, tá? Porque preso a pessoa não vai ficar. Por quê? A detenção é de 3 meses a 1 ano. O que significa isso? Significa que a pena não é de reclusão, a pessoa não vai ficar presa, é detenção. Ou seja, sim, mas com a lei que existe hoje, né? Com a lei que existe hoje. Mas pensando há uma possibilidade de se criar um outro contexto prevendo reclusão. Mas será que a reclusão ela seria a solução? Eu penso acho que sim. Eu já pensaria o quê? Você foi condenado a maus tratos aos animais. O que você vai fazer? Tem a APA. Então, você vai fazer o quê? 1 vez por semana, 8 horas por semana, você vai fazer a higienização daquele local, você vai ajudar a cuidar daquele ambiente durante... a pena máxima é 1 ano. Durante 1 ano, você tem que prestar serviço àquela associação, entendeu? Durante 1 ano, você vai ter que ir lá e quem trabalha na APA vai relatar ao juiz aqui, ó, mensalmente, o fulano ele tem que assinar um termo, que é o que acontece com quem presta serviços à comunidade, né? Ele tem que fazer um termo que ele prestou aquele serviço. Por que não, então, condená-lo a esse tipo de pena? Então, ele vai fazer alguma coisa beneficiando, inclusive, os animais, certo? Durante 1 ano é a pena, vamos supor, condenado à pena máxima, e já é residente, alguma coisa assim. Então, 1 ano ele vai prestar serviço à comunidade pelo menos 8 horas por semana. Agora, imagine você tem as suas obrigações e você foi condenado a maus tratos. Imagina, você tem que sair da sua casa. Você vai aos sábados ou o dia inteiro. Todo sábado tem que ir lá durante 1 ano. Isso seria um incômodo para a pessoa. E eu penso que seria mais conveniente do que você deixar ele carcerado lá. Claro. Eu acho que inicialmente sim, eu concordo. Não podemos chegar ao extremo, mas em caso de reincidência, por exemplo. Aí você pode colocar, vamos supor, pena de multa. Outra, reclusão, não sei se seria o caso. Essa questão de estar, como a aspirante falou, ajudando, por exemplo, na APA, higienizando, isso aí talvez coloque a pessoa em uma condição também de despertar a sensibilidade, de estar vivendo a dificuldade, animais, o porquê que tantos voluntários
se dedicam, se doam, né, nessa situação em prol de animais atropelados, ninhadas que tem aí. Às vezes acaba vivendo isso aí, sensibilizando-lhe também. Aqui em Coronel nós temos 2 projetos de lei que estão para tramitar nesse final desse primeiro semestre ou no início do segundo. Um deles que eu não coloco que vai tramitar, porque é aquela proibição dos fogos de artifício, né, com a questão do barulho, né, e a gente sabe que não só aqui, mas em outros locais, existem esses projetos, mas que estão suspensos porque a justiça está analisando, né, se é um caso que poderá gerar jurisprudência, por exemplo, para o Brasil inteiro, né, e a gente sabe que não envolve apenas a questão dos animais, envolve a questão do comércio desses materiais, né, então é amplo a questão da análise em cima disso. Mas aqui em Coronel também está tramitando. As outras 2 que vão para votação nesse segundo semestre é a questão da castração, né, o apoio que a parte do município pode incentivar, e a punição mais rígida para quem maltrata ou abandona os animais, que também vai para votação nesse segundo semestre. Com certeza teremos o apoio da maioria ou de todos os vereadores. Eu só não tenho aqui acesso a quais seriam essas punições, mas aqui em Coronel já existe digamos assim, tem um começo, né, nessa história aí de aumentar a punição. A autoria do vereador Naimar, né, e com certeza teremos o apoio dos demais vereadores. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Ricardo. Ok. Pode ver? Ô, Ricardo, a associação de vocês, vocês abrigam animais abandonados, animais com maus tratos? Então, nós não temos a capacidade de abrigar os animais que a gente encontra pela rua, abandonados, ou as chamadas ninhadas, né, quando tem os filhotes dos gatos e dos cães, e a gente pede apoio para a população. Alguns voluntários conseguem manter na sua residência por alguns dias, né, mas sempre com aquela premissa, né, nós temos que doar esse animal para vagar, né, para dar vaga na casa desse voluntário. Alguns anos atrás, nós tínhamos o hábito de construir o lar temporário na casa das pessoas. A pessoa deixava o terreno ou o próprio canil que já tinha na casa disponível para a gente colocar lá o animal acidentado, que está num pós-operatório, por exemplo, ou algum abandono. Mas, infelizmente, né, ao longo do tempo, as pessoas elas também sentem a responsabilidade daquilo e elas ajudam por um período de tempo e depois a gente tinha que ir lá e desfazer todo o nosso trabalho, né, desmanchar o canil, e isso custava dinheiro, custava tempo, e a gente, então, extinguiu essa prática, mas hoje a gente pede o apoio da população. Quando nós temos alguns casos, por exemplo, vou dar um exemplo que teve um final feliz nessa semana, ali na esquina da Máxima, Lincoln, ali na avenida, nós tínhamos uma cachorrinha, que bem no estacionamento ali da Forcel, Sim. Uma cachorrinha que colocaram até uma caixa de papelão para ela ficar alguns dias ali, e teve um senhor nesta semana que se encantou pela cadelinha e adotou ela, e já é filha dele praticamente, porque até a coleira, depois do banho, ele não permitiu que ela vestisse mais aquela coleira, né? Ele tinha que comprar uma nova para ela. Então, assim, às vezes a gente consegue encaixar um caso desse com uma pessoa que tem um bom coração, e ele levou até para casa dele já está dormindo dentro de casa, mas não é sempre que a gente consegue. Eu estou muito feliz porque depois de todos esses anos eu acabei de adotar uma cadelinha também. Eu nunca tinha adotado nenhum animal da APA, eu sempre ajudo os outros a adotar, salvo, junto com as meninas, né? As meninas fazem um trabalho fantástico, desde de ir na chuva, encontrar o animal lá no meio do mato, até tirar o berne dele. Eu nunca tirei berne, mas tem umas meninas que adoram fazer isso, e assim, elas fazem um trabalho fantástico, e nesta semana, então, encaixou que eu também vou adotar uma cadelinha, porque a minha casa também, às vezes, ela era o lar temporário, né, inclusive um dos cães das denúncias, se eu não estou enganado, do ano passado, do ano retrasado, ele acabou vindo para minha casa, ele veio totalmente desnutrido, desidratado, estava quase perdendo, iniciando a perca da visão, né, quando o animal fica muitos dias sem tomar água, ele vai perdendo a capacidade da visão dele,
E a minha tia, né, que é a minha mãe também de criação, ela acabou recuperando o animal, ele ficou lindo, maravilhoso. Nós tivemos o apoio aqui do soldado Felipe, do soldado Miller, nessa ocorrência. E a nossa casa sempre é lar temporário, mas nós não temos um local específico para isso. E a gente pensa de duas maneiras. Ter o local é muito bom, é lindo, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, com a consciência que nós temos, um local para 15 cães, em menos de um mês ele estaria com 30, porque as pessoas, elas veem às vezes o animal de casa como um custo e vão lá e depositam o animal lá dentro, que é o que acontece com aquelas pessoas que vão acumulando. Então, se você tem um espaço para 15, vai lotar e Sim. as pessoas vão começar a soltar o animal lá perto para serem resgatados. Isso é fato. Vou contar uma historinha. Quando eu me mudei para cá, eu vim para Pato Branco em 2010, e daí em 2016 eu fui para Curitiba fazer o CFO, né? E daí eu retornei o ano passado, em julho do ano passado. Daí vim para cá, fui morar com meu namorado, e os nossos vizinhos têm vários gatos, vários. E eles vinham e sujavam todo o meu carro, enfim, né? Fazia aquela bagunça de patinha de gato, né? Aí, beleza. Daí um dia meu namorado falou, amor, eu vou trazer a cachorra minha cachorra que tá lá na casa da minha mãe, que a mãe dele morava em Chapecó, eu vou trazer pra casa. Daí eu falei assim, meu Deus, vai ter mais um cuidado pra gente ter. Mas foi a bênção na minha vida, porque nunca mais os gatos vieram pra casa, não subiram mais no carro, enfim. E a minha cachorra maravilhosa, assim, tipo, meu Deus, ela é muito safada e só traz alegria, na verdade, sabe? É a melhor coisa que tem. Deixa o problema com eles, né? Eles que são animais que se entendam. Nossa, melhor coisa que a gente fez, assim, trazer cachorro para casa. E eu era bem resistente a ter animais em casa, justamente porque a gente trabalha fora. Enfim, você não consegue estar ali com um animalzinho. Só que o nosso pátio, graças a Deus, é grande, então ela tem bastante espaço, tem a casinha dela, cuida do quintal. Só que qualquer um que passa na rua, sabe o nome dela, mexe com ela. E ela é bem carentona, assim. Né? Eu ia comentar antes a questão da responsabilidade que as pessoas passam. Eu vejo em Chopinzinho, eles tiveram uma ação, lá é a ADAC, e eles estavam castrando animais. E aí depois dava algum problema, uma situação no animal, eles castravam e encaminhavam para doação. A pessoa que doou, ao invés de, deu um probleminha de saúde, alguma coisa, voltava para a associação e passava a responsabilidade. Mas eu adotei o animal de vocês, então vocês são obrigados a arcar com esse problema, com essa situação. São obrigados a dar a vacina, são obrigados a dar o vermífugo. Então, você vê que a consciência, às vezes, eu vou adotar, mas você tem que também ter esse pensamento, né, de que você está adotando todo o conjunto, né, todas as obrigações e responsabilidades. Interessante que a aspirante comentou ali, que você resolveu o problema com uma adoção, né? Assim como os vizinhos, nas histórias contadas anteriormente, davam veneno para os gatos, você, adotando um cachorro, de certa forma, né, resolveu a situação dos gatos que estavam ali, os seus inquilinos, né? Sim, nunca aconteceu. Mas eles não têm, cada um no seu lado da calçada. A minha cachorra para cá e os gatos para lá. Entenderam bem ali. Nós falamos bastante do envenenamento, mas tem uma outra prática bem comum aqui em Coronel Vivida que causa muito transtorno para a APA, para os amigos veterinários, para as pessoas que acabam se sensibilizando, é a questão da água quente, né? Para espantar o gato ou o cachorro, joga água quente e aí causa o ferimento que se agrava, que infecciona e que chega até a questão da morte do animal se não tratado. Então, o envenenamento, ele às vezes não é tão comum, porque depois que o animal morre, até as pessoas não comentam mais, né? Ficam nervosas, ficam bravas e acabam deixando de lado aquele assunto. Mas o envenenamento não, a água quente não, porque aquela queimadura continua gerando assunto e problema e custo, né? Mas é uma prática também que eu coloco assim que é a maldade pura, porque poderia encontrar uma outra solução como a aspirante encontrou, né? A crueldade é tamanha, né? Assim, exposta ali no sofrimento do animal, né?
O pessoal não tem muita consideração, né, pelos animais para fazer isso. A gente sente tanto quando vê alguma notícia dessa, mas tem gente, né, que não tá nem aí. Um outro debate que rola muito nas redes sociais é sobre a questão de abandonou o cachorro, veio um carro, atropelou o cachorro. E aí começa aquele debate. Então tem é muito complexo isso, né, porque tem a responsabilidade de quem está guiando o carro, mas também tem a irresponsabilidade de quem abandona o animal, né? Então isso gera muito debate por conta de que, né, de um lado tá os motoristas que falam assim, pô, mas eu não tive culpa, ele apareceu do nada ali. E do outro lado, né, tem os cachorros que, obviamente, não tem culpa, acabam sendo abandonados e às vezes sofrem algum tipo de acidente, né? O motorista, eu acho que o mínimo que ele faz é parar, ele tem que parar Sim. e prestar o socorro. Só que quando a vítima é um animal, a gente vê que o oposto, né, que acontece. Praticamente ninguém para. E deixa o cachorro, deixa o gato, deixa o bicho, às vezes, perto da morte, né? ou morrendo, né? E não faz nada, não dá. Eu confesso que eu me esforço para entender, mas eu não consigo. Faz de conta que não viu. Faz de conta que nada aconteceu e vida que segue, não dá para admitir. Normalmente o que acontece é depois da pessoa que passa, que atropela o animal, os que vêm atrás, eles acabam parando, digamos assim, não esse sim. Vou tentar ajudar, mas ninguém assume o custo, né, porque depois do atropelamento, a fratura, o corte, né, que precisa do tratamento, ele vai custar. E aí as pessoas acabam deixando o animal lá, esperando que alguém venha resgatá-lo, seja da veterinária, ou seja da associação, porque a pessoa que atropelou, e às vezes até com a imagem, né, com a filmagem, a câmera em cima, filmando, a pessoa nega até ela ver a imagem que é ela mesma que atropelou. A gente sabe que ela tem a plena consciência de que ocorreu, ela ouviu os gritos do animal, ela sentiu o solavanco, mas ela nega até o fim. E nós temos casos em que o custo, né, ficou tratado. Não, o dono do animal paga tanto porque deixou o animal solto, deixou o animal fora de casa, e o motorista paga a outra parte. Beleza, mas na hora de pagar, às vezes não aparece ninguém lá. E não aparece os pagadores. Fica com prejuízo. O correto seria, né, os motoristas se conscientizarem. Eu, pelo menos, nunca atropelei, graças a Deus, nenhum cachorro. Mas já como se não perdi a oportunidade. Mas por quê? Eu tenho, e assim os motoristas deveriam ter, aquela visão de futuro. Pô, tem um animal ali, a mesma coisa, tem uma criança. O que você vai fazer quando tem criança circulando? Usa a velocidade, praticamente sozinha. Você vai diminuir a velocidade, você vai passar, porque você tem que prever. O animal, ele é imprevisível. Ele pode vir cruzando na sua frente, então você reduz a velocidade. Depois você segue seu ciclo. Mas o que as pessoas fazem? Tem cachorro, não estão nem aí, ó. Eles seguem a velocidade que estavam e desconsideram que aquele animal pode vir a entrar na frente do carro, porque além de poder matar o animal ou gerar lesão no animal, ele também pode ter o seu veículo danificado, que isso também gera sustos, né? Da abertura até agora ficou evidente que existem maus tratos, alguns não intencionais, de pessoas que daqui a pouco trazem com elas aquela cultura de que basta dar comida e água para o cachorro e deixar ele preso na corrente e está tudo bem, o que não é verdade. A gente sabe que muitas vezes, mesmo dando comida, água e mantendo o cachorro ou o gato ou o animal que seja num espaço limitado, você pode também estar cometendo maus tratos, né? Então está evidente que casos assim existem. Existem casos de pessoas mal intencionadas, o Ricardo mencionou bem, né, o uso da água quente para espantar um animal, é um absurdo. Enfim, é um problema social, é uma realidade. Existem iniciativas de todos os tipos, a Polícia Militar atende as ocorrências, a APA faz o trabalho social de promover as adoções, de tentar conscientizar as pessoas e levar informação, de melhorar a situação dos animais. E assim, já para encaminhar o final dessa conversa, a pergunta e talvez seja a pergunta-chave desse nosso bate-papo aqui, como é que a gente pode, nós, enquanto comunicadores, participantes de um podcast, de um programa, alguém ligado a uma ONG, alguém ligado a uma instituição de segurança, enfim, nós todos, como é que a gente pode fazer com que as pessoas não maltratem, ajudem, daqui a pouco uma família que está colocando um animal numa condição de maus tratos, talvez por necessidade financeira, né? Como é que elas podem se abrir para adotar um animal ou ajudar a fazer um animal ser adotado?
como é que elas podem oferecer um lar temporário, como o Ricardo faz. Enfim, são várias questões a serem respondidas, mas eu acho que talvez as iniciativas todas coincidam para resolver isso, resolver não, mas para amenizar essas questões todas, né? Eu acho que as mesmas iniciativas podem servir para tudo isso. O que vocês acham que falta para a gente melhorar o nível de conscientização das pessoas quando o assunto é esse que a gente está tratando aqui, os maus tratos a animais? Primeiro, a pessoa que vai adotar um animal, ela tem que ter consciência. Vamos supor que você pega um animal de rua, né? Você vai ter que verificar vacina. Então, você pode consultar antes de adotar um animal, custos. Você tem condições de ter um animal em casa? Você tem espaço adequado para deixar esse animal em casa? Se você for viajar, tem com quem você deixar esse animal? Você pode levar esse animal contigo? Então, verificar as condições em quais ambientes que esse animal vai ficar, para você... custos de ração, né? O animal precisa comer. Ração. Você vai ter tempo para limpar, né, a sujeirinha do cachorro. Enfim, todas essas questões a pessoa deve levar em consideração antes de adotar um animal. Então, verificou lá, faz um checklist. Tal, não vai pesar no orçamento, eu vou ter tempo para dar uma passeadinha com meu cachorro, meu gato, eu vou poder brincar com ele, vou poder dar as atenções para ele, eu tenho condições? Se sim, beleza, pode adotar esse animal, que ele não vai trazer nenhum prejuízo, muito pelo contrário, vai trazer felicidade para sua casa, para sua família. Senão, eu não recomendaria, no meu ponto de vista. Exatamente. A base de tudo, né, começa com essa adoção responsável. Você tem que fazer um planejamento. Não vamos comparar com um filho, mas é quase isso, né? A questão da alimentação, do espaço, do tempo que você tem, e nós temos que pensar em casos extras, por exemplo, doenças, acidentes, às vezes o próprio temperamento do animal, às vezes alguns que a gente considera que são dóceis, eles podem se voltar contra um vizinho, uma criança, e aqueles que a gente imagina que vão ser os agressivos, eles vão ser os bebês da casa, né? Porque cada animal tem o seu temperamento. Algumas raças elas têm a sua tendência, mas nem todos seguem essa tendência. O que eu já posso dizer para vocês, assim, nessa questão da adoção responsável, é que as pessoas, por favor, adotem animais vira-latas. Eles são os puros animais, os puros cães. Na questão dos gatos, é a mesma coisa. Quanto mais a gente busca um animal de raça, cada raça tem um problema congênito, cada raça tem um problema genético que você acaba tendo que gastar também com isso. Não desmerecendo os animais de raça, mas os vira-latas, eles podem te dar o amor tanto quanto os demais, né? E falando de uma outra questão, além dessa adoção responsável, mas falando em termos de sociedade, em termos de poder público, em termos de autoridades, nós temos que pensar, sim, na castração. A castração, ela pode ser tanto por projetos, quanto até a tua própria a iniciativa de casa em reunir os vizinhos e castrar aquele animalzinho ali na rua. Um cão, né, macho ou gato macho, eles podem, é absurdo, né, o cão macho em 7 anos ele pode ser pai de 60 mil filhotes, porque ele pode acasalar com diversas fêmeas, né, que estão soltas também, ou pode ir até o encontro delas, pulando a cerca, né, como a gente fala. E dos gatos, os gatos machos, eles podem ser pais de 420 mil filhos em 7 anos. Então, quando a gente castra um animal, falando, não precisa chegar nesse extremo, mas quando a gente castra um animal na nossa rua, a gente está evitando o nascimento de centenas de outros, né? Ou o próprio cão da nossa casa, o gato que pode escapar, da mesma forma. Então, quanto mais animais castrados nós tivermos, e a gente fala daquela castração responsável, né? A castração química, ela é ótima, ela é maravilhosa, porém ela tem um período de tempo, né? A castração, ela tem uma validade, a castração química. Já a castração cirúrgica, ela é para o resto da vida. Algumas pessoas, elas têm, assim, a prática de deixar a gata ou a cadelinha criar uma vez, para ela ter todo aquele ciclo reprodutivo dela, para ela conhecer como que é ser mãe, e depois disso faz a castração. Alguns não deixam nem chegar na primeira vez, mas a castração, ela é, claro, um custo alto, mas ela é super indicada para qualquer pessoa que vai adotar ou para quem tem um animal lá na sua rua. É caro,
mas você tem 20 famílias. Essas 20 podem diluir esse valor e castrar a cadelinha lá que tá solta, que está sendo maltratada, inclusive por tantos outros animais, que inclusive nós temos uma situação aqui no centro da cidade, que foi relatada ontem, que a cadela já é de idade, ela talvez não está mais nem pegando cria, mas tem 5, 6 cães com ela a noite toda, fazendo barulho, acordando as famílias de madrugada, assustando os motoqueiros, né, os motociclistas. Então a castração nesse caso também vai ser bem eficiente. Eu tenho, acho que nós aqui acabamos de ter uma questão muito parecida, ligou nós, essa questão dos animais, a gente tem esse entendimento, esse carinho, esse amor pelos animais, falando da adoção, eu acho bacana, e por que não, Ricardo, você falou não comparar com o filho, lógico, salvo nas suas proporções fraternas e tudo, o amor de pai e filho, mas uma pergunta que dá para ser feita para a pessoa quando quer adotar, para justamente tentar elucidar um pouquinho, é justamente isso. Você pode ter um filho hoje? Você quer adotar, você pode ter um filho hoje? Ah, eu posso. Cara, então adota. Não, Deus o livre. Hoje eu não posso ter um filho porque eu tenho... Cara, não adota, então. Não adota. Aspirante, eu tenho 2 gatos lá em casa. 2 gatos adotados, tá? Um era de rua, o outro foi ganhado. A gente ganhou. Adotei ali em frente de casa. E a gente também, quando nós adotamos, a gente optou pela castração. A gente deixou a gata passar o ciclo. Ela não pegou cria, né? Ela não engravidou, mas a gente optou por isso, pelo sofrimento dos animais também. O gato, principalmente, o cachorro, né? A gente vê que aquilo, eles sofrem demais, né, nesse período. Eu tive um fato curioso que mudou a minha cabeça. O Thiago, a gente é amigo de longa data, e eu morei com um bulldog inglês, e esse cachorro fez eu mudar a cabeça, e eu era assim, na questão de que, é um bicho, é só um bicho, é só um animal, por que essa preocupação? E no final ali, ele viveu seus longos 11, 12 anos de cachorro, e fez eu entender justamente esse amor que eles sentem pela gente, esse carinho que retribui também, e que às vezes o animal acaba sendo, nós acabamos sendo o irracional de toda essa história. Sim. E por faltar o planejamento, às vezes acontece o seguinte, Lincoln, você falou ali do presente e me veio isso, às vezes as pessoas elas dão o animalzinho de presente imaginando que estão fazendo a coisa mais maravilhosa do mundo. Não dá, criança, né? Uma criança que não tem a menor noção, e os pais se obrigam a ficar com o animal por um tempo, por causa da criança, ou para pessoas idosas, para ter uma companhia. Um companheiro, né? Uma companheira em casa. Porém, a criança ela não tem a dimensão, e o idoso talvez não tenha mais aquelas condições, né, de ter aquele cuidado. E aí o animal vai para a rua, ou em casos extremos, o que acontece muito, é o animal sumir, né, para a criança, e não conta para a criança, mas o animal sumiu, né, a gente sabe, o pai e a mãe deram o chamado fim. Exatamente. É triste, mas acontece muito. Considerações finais. Antes de encerrar, eu lembrei que as pessoas têm o costume também de fazer a vacinação, né, do gato, da gata ou da cadelinha, mas os animais que têm propensão a ter câncer, né, eles... Já ouvi falar isso. Desenvolvem numa proporção muito grande, né, e eu aboli essa prática na minha casa, isso nunca vai ocorrer, eu prefiro deixar o animal ter os filhotes e cuidá-los e fazer a adoção, né, doá-los, do que utilizar a vacina. A vacina é muito mais barata do que a castração, por isso que ela é utilizada. Hoje em dia nós temos um outro método, né, que é um comprimido, que você dá 2 comprimidos, um num dia, outro no outro, ele vai cortar o cio, ele é mais indicado, assim. Ele tem um custo, obviamente, também bem menor que a castração. Mas, para encerrar também, eu quero deixar aqui o agradecimento em nome da nossa presidente, a Yellen Ramão, do pessoal da diretoria da APA também, de todos os voluntários. Nós temos aqueles voluntários bem ativos, e nós temos aqueles outros que não gostam de aparecer muito, mas aqui eu deixo o agradecimento para todos eles. Nós temos os cofres da APA
distribuídos em toda a cidade. Tem uma lista bem grande aqui de amigos que têm os cofres nos seus comércios. A gente não quer usar aqui muito tempo, mas agradecer a todos eles e as pessoas que nos ajudam. Quando passar a pandemia, nós voltaremos com as ações das doações e também das feiras, né, que a gente vende alguns produtos pela APA, e agradecer a vocês, né, por esse espaço, né, por esse debate, levar esse assunto que é tão importante, e que vocês possam continuar nos auxiliando, né, produzindo matérias, produzindo enquetes e divulgando também casos de maus tratos aí na rádio de vocês. Muito obrigado, nós que agradecemos e parabenizamos, né, o trabalho de vocês, né, a gente admira o trabalho da Polícia Militar de uma maneira geral, né, e também o trabalho voluntário que vocês fazem, né. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite, de ter participado aqui desse projeto nosso, né, nossa criancinha que aos poucos está tomando uma dimensão bem legal. Agradecer a aspirante Conrado, a Polícia Militar também, que disponibilizou, que autorizou que se falasse conosco, e também ao Ricardo, muito obrigado. Aqui a gente vê que se a gente continuasse conversando, a gente ia por mais algumas horas, o tema é muito, muito amplo, mas a gente encerra aqui agradecendo a participação de todos. Muito obrigado, e numa próxima estaremos juntos, contamos com vocês e estamos à disposição de vocês também. Obrigadão.